comunicar é fácil? Não, não é fácil. Depende. Muito fácil. De certa forma, sim. Não. Sim. É fácil. Sim. Por quê? Porque é fácil aí. Porque a vida é comunicação. A gente tem receio de falar algo de errado, né? Mas depende também das pessoas. Comunicar, todo mundo se comunica, mas depende da cultura, da fala. Às vezes a gente não fala a mesma língua, o nível de educação. Mas e se o receptor da mensagem não for ouvinte? É possível se comunicar sem usar as palavras? Conhece alguém que fale Libras? Conheço. Tem uma prima que é surda e fala em Libras. Mas você consegue se comunicar com ela? Com Libras, pouco por falta de conhecimento meu, mas por ser da família, a gente desenvolveu uma comunicação. Você já tentou se comunicar com o surdo? Não, nunca tentei. Eu tenho receio, porque eu nunca tive contato, então quando eu vejo eu fico meio de longe tentando desvendar alguma coisa, mas é bem difícil. Já, e foi muito difícil. Sim, mas por leitura labial, porque na verdade eu não sabia me comunicar com ela, né? Então você fala devagarzinho. Para os surdos, a luta é diária. Luta-se para ser entendido pelos pais quando criança e depois, à medida que crescem, pela comunidade. Sim, eu tive muita dificuldade na sala de aula, não tinha muitos amigos em sala de aula, eu sempre ficava sozinho. Mas, às vezes, uma vez ou outra, aí eu bagunçava, sentava, ficava quietinho. Também tive aqueles momentos de bagunça na sala de aula. Não é fácil conquistar espaço no mercado de trabalho. Isso só foi possível graças a uma lei que obriga algumas empresas a empregar deficientes. Mas ainda assim, a oferta de emprego é escassa. Mais ou menos, quando eu tive meus 20 anos, 24 anos, eu encontrei surdo. Meus 20 anos eu encontrei um surdo, eu não conhecia mais. Eles me convidaram, e aí eles começaram a conversar em língua de sinais, só que eu não sabia nada, eu só sabia oralidade, né? Aí eu sabia fazer datilologia também, soletração, perguntaram se eu sabia fazer, eu falei que não. Aí eu pedi para que eles me ensinassem a língua de sinais. Aí sim, nós começamos uma amizade, eles começaram a me ensinar, passaram-se 2 anos, eu comecei a aprender a língua de sinais, e hoje eu fiz curso lá no CAS, estudei realmente muito, eles me ensinaram muito bem. E aí hoje eu sou instrutor, foi o quê? Uns 3 anos mais ou menos, que aí eu consegui passar numa prova e hoje eu sou instrutora. E sim, ainda continuo estudando, já tem há 1 ano que eu já passei nessa prova e hoje estou ingressando no mercado de trabalho. Parece que quem não é capaz de ouvir e reproduzir com eficiência o som das palavras é sujeito indigno de atuar em sociedade. Mesmo com todas as barreiras impostas, os surdos conseguiram marcar presença e hoje possuem uma linguagem própria, reconhecida como idioma oficial dos surdos no Brasil. Cléo, qual a importância da Lei 10.436 para os surdos aqui no Brasil? Esta lei tem uma relevância imensa porque ela eleva Libras à categoria de língua. E assim sendo, o surdo passa a ser considerado um cidadão bilíngue e como tal tem direito a intérprete. E assim, a grosso modo, essa lei teve um desdobramento fantástico em vários outros setores. E o último desdobramento foi que eleva a profissão de intérprete, que agora chama-se a sigla TILS, tradutor, intérprete de língua de sinais, também é um profissional. Então isso melhora para todo mundo. A Libras, língua brasileira de sinais, apesar de ser muito conhecida entre os deficientes auditivos e em alguns cursos como pedagogia, por exemplo, ainda é pouco popular nas faculdades. E hoje, na faculdade, como? Foi fácil, foi difícil? Como você conseguiu entrar aqui na faculdade? Desculpa. Eu fiz uma prova em língua portuguesa, eu não sabia muito a escrita, né, na hora da redação, realmente para mim é difícil a língua portuguesa, mas eu fiz o que eu conseguia, tinha muita dúvida, tudo bem, mas aí eu terminei e eu consegui passar no vestibular aqui na faculdade. Ótimo. Essa dificuldade eu comecei a ingressar no curso, aí eu na sala de aula, sozinha, olhava meio desconfiado, morrendo de vergonha, não queria entrar na sala, porque só tinha eu de mulher, só a sala inteira só era homem, eu seria a única mulher. Aí meu pai,
Chegou até deu risada de ir, mas fazer o quê, né, minha filha? Paciência, você precisa ir. Tudo bem, eu sou corajosa, eu entro mesmo na sala de aula e vou estudar, claro. Como não? Com muita dificuldade, eu nunca tive intérprete, nunca. E aí, na esperança de um intérprete, nunca tinha. Aí eu fui lutar pelos meus direitos, claro. Aí eu fui no Ministério Público, lutei pelos meus direitos, demorou. E eu nunca tive, eu sempre sozinha, realmente eu lamentava, eu chorava mesmo, literalmente. Alguns amigos da sala me aconselhavam, meus amigos falavam para eu ter coragem, que eu vou conseguir, no ensino superior, vai, você consegue, se esforça, mas luta pelos seus direitos, não importa a demora. Demorou mais ou menos 8 meses, 9 meses, mais ou menos, aí eu consegui. Aí eu consegui um intérprete para mim, porque aqui na Unic, eles precisavam eles pensavam que na lista eu fosse ouvinte, eu tive que provar a língua de sinais para o juiz, que eu precisava de um intérprete, que eu não sabia a oralidade, eu sabia a língua de sinais, e eu tive que provar em câmera mesmo para o juiz, ele me perguntando, eu tive que responder em língua de sinais para conseguir o intérprete. O curso de comunicação social, que deveria incentivar a disseminação do idioma, não cumpre o seu papel. As poucas faculdades que oferecem Libras o fazem como matéria optativa. Você sabia que no seu curso tem a disciplina Libras? Não sabia. Você tem interesse em fazer Libras? Você acha importante para um comunicador saber Libras? Com certeza, com certeza. Eu acho que como é jornalismo, comunicação social, a gente aprende um pouquinho de tudo, né? E acho que a gente tem que saber se comunicar desde as pessoas que falam, que usam o oral, como aqueles que não falam. Então, eu acho que uma hora ou outra eu vou bater de frente e não vou saber, né? É algo como o inglês. Para quem faz comunicação social é uma coisa exatamente como você saber uma língua inglesa, uma língua espanhola, francesa. É algo que você tem que aprender, porque você nunca sabe a matéria que você vai fazer, o que você vai ter que apresentar para o seu programa, ou para o seu jornal, enfim. Então você, sem dúvida, deve aprender Libras. Quanto mais formas você souber de comunicar com as pessoas, é melhor. Várias formas de linguagens vão abrir seu caminho, vão abrir assim a sua visão para o mundo, né, da comunicação em geral. Por que você acha que, mesmo sendo importante para o curso de comunicação social, a Libras ainda é uma disciplina opcional nesses cursos? O mercado hoje ele tem uma visão sobre o profissional, sobre todo profissional, que não privilegia a acessibilidade. Assim, não hoje é visto como uma coisa a mais, um plus na grade. Não está na essência do que é exigido pelo mercado. Está sendo discutida em Brasília a possibilidade de acabar com as escolas especiais para os surdos e incluí-los em salas mistas nas escolas públicas de ensino regular. Olha, isso é um assunto bastante polêmico. Cuiabá tem uma escola que é referência em todo o estado, que é o SEADA. Os alunos da Unic fazem estágios lá, tanto alunos da educação física quanto da biologia, que tem essa disciplina de inclusão. É uma escola de referência e a discussão hoje, eu diria num português mais vulgar, é mais embaixo. É uma discussão um pouco mais profunda, porque os próprios surdos e alguns familiares não querem que o seu filho esteja em classes inclusivas. O Ministério, inclusive, chama escolas exclusivas. Não são exclusivas no sentido da exclusão, mas no sentido de serem exclusivas para surdos. O SEADA, por exemplo, tem hoje o quê? Talvez 200 e tal alunos, perto de 200 alunos surdos, em classes exclusivamente para surdos. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, até o EJA, ensino médio e tal. Então, aparece que isso ao nível nacional, há uma predileção das famílias para que esse aluno surdo tenha a aula na sua língua materna, que no caso é a língua de sinais. Então, há uma predileção. E a gente entende, muito provavelmente, por um histórico de exclusão, que a gente bem sabe, e porque não há intérpretes suficientes, porque eles talvez não se sintam acolhidos. Porém, há grande defasagem de intérpretes, o que significa precariedade na qualidade do ensino para surdos. A defasagem é não haver profissionais, não é o mercado que não contrata, é coisa da demanda, da procura, né? Então, não há profissionais
intérpretes no estado de Mato Grosso, sobretudo com proficiência. Não há em número suficiente. E isso é uma realidade quase que no Brasil todo, com exceção, né, de São Paulo, Rio e o Sudeste em geral, Sul-Sudeste. A defasagem, então, é essa. Há contratação, há um estímulo da parte das escolas, da parte da própria secretaria, do próprio MEC, mas ainda poucos profissionais capacitados. Uma parcela considerável da sociedade brasileira, mais ou menos 14%, de acordo com o Censo 2000, é de deficientes, entre eles os surdos. Mas esse fato é muito pouco conhecido pelo público. Vivemos na cultura do egoísmo. Se não possuímos carência alguma e nem temos parentes ou amigos que necessitem de atenção especial, não lembramos que a deficiência existe. É mais confortável ignorar o fato e evitar mais uma preocupação ou frustração.